SRTM, AsterGDEM, ALUS AW3D30, NASADEM, SRTM do Alasca. Gente, qual será que é o melhor dos modelos de elevação para a gente usar? Tudo isso e um pouquinho mais depois da vinheta. Tudo bem, pessoal? Bom ter vocês de volta aqui no canal do Spam Lab. Eu sou o professor Carlos Groman e hoje a gente vai conversar sobre um tema que vocês escolheram. Mês passado, outubro, o YouTube liberou pra gente aquela aba de comunidades lá no canal. E aí, para comemorar essa liberação, eu fiz uma enquete perguntando para vocês qual deveria ser o tema do próximo vídeo. Vocês escolheram esse tema aqui, que é muito legal porque é uma coisa que eu já estava pensando em fazer, então a coisa meio que foi tudo para o mesmo caminho. Hoje então a gente vai conversar sobre qual desses modelos de elevação globais ou quase globais que estão disponíveis por aí é o melhor para a gente utilizar. Porque tem um monte mesmo, né? Tem SRTM, tem AsterGDEM, tem ALUS AW3D30, tem NASADEM, tem o SRTM do Alasca, tem o Copernicus DEM, tem o TANEX, tem tanta coisa que é comum a gente ficar perdido. A dúvida que você não precisa ter é se vale a pena ou não dar uma ajudinha para o nosso canal. Então ajuda a gente aí, aproveita, já dá um like, já se inscreve se você não está inscrito, porque afinal não paga nada e só ajuda o canal a crescer. Valeu! Como sempre aqui nos nossos vídeos, eu vou usar alguns artigos para embasar essa nossa conversa e eu vou deixar listado aí embaixo, tá? Então tudo que você precisar, tudo que você vê mencionado aqui, está linkado lá embaixo. E tem muita coisa sobre essa história de comparação de modelos de relevo e não dá, lógico, para falar de tudo. Vou falar só de alguns. Tá? Vou falar aqui principalmente da minha livre docência, de um artigo meu de 2018, da Remote Sense of Environment, de um artigo do Peter Guth, com a orientada dele, e de um artigo do Bodo Buchhagen, com a orientada dele também. Tá? E se você quiser saber mais, não tem jeito, cara. Você tem que entrar no artigo, pegar os artigos, olhar as referências, ver aquela que você acha interessante, buscar esse artigo, olhar as referências desse artigo, ver aquelas que você acha interessante e por aí vai, não acaba nunca mais. Deixa eu te lembrar também que tem uma aula minha daquele curso lá de geoprocessamento que a gente fala sobre modelos de elevação, né? Então tem uma base teórica ali que você pode dar uma olhada, eu vou deixar aqui em cima também no card e linkado aí embaixo para vocês. Tá? E também tem aquele outro vídeo que eu fiz há pouco tempo atrás, né, sobre o artigo que a gente publicou ali em agosto, que tem a base teórica ali das terminologias dos modelos de elevação, que também vale a pena vocês dar uma olhada. Esse vídeo aqui, gente, ele vai ficar um pouquinho longo, então eu vou dividir ele em algumas partes. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre algumas coisas importantes, eu quero colocar algumas definições importantes para embasar a nossa conversa. Depois aí a gente começa a falar dos modelos de elevação, então ali também tem uma pequena divisão entre o que veio antes da SRTM e o que veio depois da SRTM. Aí lá para frente eu mostro para vocês algumas comparações entre esses modelos e depois a gente conclui no que a gente acha que é melhor usar ou não. Se você já sabe sobre os modelos, quer ir pular direto para as comparações, tranquilo, cara. Eu vou deixar aqui embaixo, tá, também o tempo de cada coisa. Então, cada capítulozinho, digamos assim, eu vou deixar ali marcado o tempo. Você pode pular direto para aquele que você quiser. Mas se você tiver tempo, fica aí, cara. A gente é legal, não paga nada e ó, tem bastante coisa boa no vídeo aqui. Vamos lá? Então vamos começar revendo algumas coisas importantes para embasar essa nossa história aqui. A primeira, que você já deve saber, é que a gente tem vários termos aí para se referir a essas coisas. Modelo de elevação, modelo de terreno, modelo de superfície. Modelo de elevação é um termo genérico, tá? Que serve para qualquer coisa. Se você tem uma superfície ali no formato raster, que você tem valores de elevação, você pode chamar de modelo de elevação. MDE, modelo digital de elevação, DEM, Digital Elevation Model. Se você tem um modelo desses que representa o chão, a superfície topográfica, aquela que você teria de um mapa topográfico, aquela superfície que você tem onde não tem construção, onde não tem vegetação, ou aquela superfície que você teria, se você conseguisse tirar a vegetação e as construções, aquilo é o seu modelo digital de terreno, tá? O seu DTM, seu Digital Terrain Model, seu MDT em português. E se você usa, ou se você tem um dado que representa o topo das árvores, o topo das construções, o topo dos prédios, passando ali por cima de linha de alta tensão, tudo que for construído, aí você tem um modelo digital de superfície, tá? O seu MDS ou seu DSM, seu DSM. E aí o que a gente vai ver é que a maioria desses modelos que a gente trabalha hoje, esses que a gente baixa na internet, são modelos de superfície feitos com sensoramento remoto. Alguns estão bem no topinho das árvores, outros estão um pouquinho mais para baixo, dependendo de como eles foram feitos, de quando eles foram feitos, isso a gente vai discutir mais para frente, beleza? Uma outra coisa importante, que quase ninguém fala disso, é que a maneira de armazenar os dados dentro do seu DEM, ela pode mudar. Veja, todos eles a gente hoje vai baixar como formato raster, né? Então aquela coisinha normal da gradezinha, aquela matriz, linhas e colunas e tal, mas o que aquele valor ali representa vai mudar. A maioria dos dados que a gente baixa hoje
quando a gente trabalha com raster, muito disso vem em formato GeoTIFF, que vocês devem conhecer bem. E na própria especificação do GeoTIFF tem essa definição. E essa definição ela diz se o pixel ali ele representa uma área ou um ponto. Então ele fica com esse nome. Raster pixel is area ou raster pixel is point. Se ele representa uma área, como o nome diz, então teoricamente aquele valor que você está vendo representa ali, por exemplo, uma média de todos os valores dentro da área do pixel. E se ele representa um ponto, então ele deve, na teoria, representar o valor de elevação ou de qualquer coisa que for seu raster naquele ponto, tá? Isso vai ser mais importante lá na frente, mas deixa para falar disso depois que a gente vê os modelos e aí a gente vê quem é que faz a coisa de cada jeito, tá? Então se a gente fosse olhar para a estrutura de um raster, né, para olhar para a matriz mesmo da coisa, pensando como ela seria, o que a gente vai ter? A gente vai ter as linhas fazendo a grade, a gente vai chamar isso de grade ou grid, e os pontos de cruzamento dessas linhas, que a gente vai chamar de nós ou nodes em inglês. Se o nosso raster for do tipo pixel é área, tá? Raster pixel is area, então as linhas da grade elas vão definir o limite do pixel. E o valor do pixel, ponto de referência, vamos chamar assim do pixel, fica bem no meio dele. No caso do raster pixel is point, quando o pixel representa um ponto, as linhas de grade, ou melhor, o cruzamento das linhas de grade, os nós, eles é que vão representar o ponto de referência do pixel. E aí você leva, a partir daquele ponto, você leva meio pixel para cima, meio pixel para os lados, meio pixel para baixo e desenha a sua areazinha. Então essa meia diferença entre os pixels pode dar uma diferença razoável nos modelos de elevação. Não tanto na representação, naquilo que você vai ver, mas pode dar um problema na comparação entre eles. Isso a gente também vai ver lá na frente. Uma outra coisa que eu acho que eu mencionei naquele vídeo lá sobre modelos de relevo do artigo é que eu até aqui vou falar nesse vídeo em resolução espacial meio que como sinônimo de tamanho do pixel, que a gente em inglês pode chamar isso de grid size, ou pixel size, ou grid size, tá? Que é o tamanho do pixel mesmo. Mas, se a gente for olhar bem no que é resolução espacial, ela não necessariamente é o tamanho do pixel. Tá? O que é resolução espacial é aquilo que o seu sensor conseguiu resolver em termos de tamanho das coisas. Então, se o meu sensor consegue resolver coisas de 30 metros, eu posso ter muito bem um pixel de 30 metros. Mas eu posso ter um pixel maior, eu posso pegar um dado que tem resolução efetiva de 30 metros e fazer ele com 300, 900, quantos metros eu quiser. Ou até menos, eu posso fazer ele com 3 metros, com 1 metro. E quando eu estou lá no SIG reinterpolando as coisas, o SIG não vai olhar para você e falar se você está fazendo uma coisa errada, né? Isso cabe a você. Então, vamos lembrar que nem sempre resolução espacial é o mesmo que tamanho de pixel, mas para fins práticos a gente meio que usa essa construção aí até para não ficar tão repetitivo, né? Mas é só para vocês terem isso bem na cabeça, tá bom? Então vamos começar com o que eu estou chamando aqui de era pré-SRTM, porque as coisas mudaram muito depois da SRTM. Mas antes, o que é que tinha? A gente tinha algumas iniciativas de fazer modelos de elevação globais. No caso, era até mais próximo de um modelo de terreno, porque eles tinham que usar dados topográficos disponíveis. Então, pegava um mapa topográfico, digitalizava, fazia interpolação e gerava os modelos. Qual que é um dos problemas disso? Que você tem uma heterogeneidade muito grande entre os países. Mesmo aqui no Brasil, a gente tem uma diferença muito grande onde tem carta topográfica para 50 mil e onde tem um para 100 mil, onde tem 250 mil. Imagina quando você joga isso para o mundo inteiro. Então, a coisa era um pouco mais complicada mesmo. Para vocês terem uma ideia, o primeiro modelo de elevação com assim, acesso aberto às pessoas, porque provavelmente antes disso os militares deviam ter alguma coisa, mas aquele que foi aberto mesmo às pessoas foi lançado em 85 e chamava TERDAT, Terrain Dataset. E ele tinha 18 km de pixel, olha só. Então é uma visão geral do mundo mesmo. Aí em 88 veio o ETOPO 5, a gente vai ver esse nome ETOPO depois. 5 é de 5 minutos de arco de resolução, tá? E aí ele tem mais ou menos então 9 km de pixel. E em 96 vem um que também foi uma grande revolução na época, chamado GTOPO 30, que aí tem 30 segundos de arco de pixel, que é mais ou menos 1 km. E ele foi muito usado, ainda é usado até hoje. E até aí todos esses modelos globais eles tinham só a área dos continentes, só a área imersa. Foi só em 2001 que a gente teve o lançamento do ETOPO 2, agora com então 2 minutos de arco de resolução, que é mais ou menos 4 quilômetros, pegando também, mostrando ali os fundos oceânicos. E depois, em 2009, foi lançado o ETOPO 1, agora com 1 minuto de arco, que é mais ou menos 2 quilômetros, também mostrando a área dos oceanos.
E agora sim a gente passa para essa fase mais moderna desses modelos de elevação feitos principalmente por sensoramento remoto, tá? Então, quais são esses principais que a gente tem hoje para trabalhar? SRTM, Aster GDEM, ALUS AW3D30, NASA DEM, Copernicus DEM, TandemX e tem aquele infame SRTM do Alaska, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tem alguns outros, mas eu não vou falar deles não, porque praticamente ninguém usa, tá? Tipo RIS-2, GMRT, DTED 2000, coisas assim que não ficaram tão famosas, a pessoa acabou não usando muito. Mas se você quiser dar uma olhada e tal, na minha livre docência, que eu vou deixar linkada aqui embaixo, tem uma tabelinha com todos os lançamentos até, acho que 2014, e você pode dar uma olhada lá, também tem os links. SRTM, esse todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já deve ter usado, né? Foi um lançamento, foi um produto que virou um grande divisor de águas ali na ciência de geomorfometria, de geomorfologia, de análise do terreno, porque dá realmente para olhar o que é antes da SRTM e depois da SRTM, e é um negócio assim, impressionante, então a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo aqui para falar dele, beleza? Mas o que que é? Primeiro vamos falar o que significa SRTM. SRTM é uma sigla, um acrônimo, significa Shuttle Radar Topography Mission. Então a missão de topografia do ônibus espacial. Tá? É topography com Y, não é topographic, como eu já vi muita gente escrevendo aí até em artigo. Essa foi uma missão conjunta ali da NASA com a NGA, que é a National Geospatial Intelligence Agency, que é a agência ali de inteligência geoespacial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e ainda teve a participação da Agência Espacial Italiana e do Centro Espacial Alemão, que é o DLR, porque os caras são muito bons de radar. We have a go from engine start. 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Space Shuttle Endeavour on a 21st century mission placing Earth back on the map. E a ideia era usar um sistema de interferometria de radar para medir a elevação das áreas emersas do planeta. Tá? A interferometria é quando ou você usa duas imagens de radar de épocas distintas ou tiradas na mesma época, mas de posições distintas, e aí você consegue ver pequenas diferenças entre elas e até calcular ali, no caso, a elevação, a diferença entre as coisas. Então como é que isso funcionava? A gente tinha ali o ônibus espacial, né, com a área de carga dele aqui, e aí quando eles viravam a espaçonave... Espaçonave. Oi. Não é. A espaçonave. Não é o que o Sérgio Sacani fala, que o ônibus espacial ainda é a única espaçonave de verdade que a gente já construiu? Então. E o Buran? Ah, tem o Buran, mas o Buran foi só teste dos russos, né? Ele não chegou a entrar em operação. Tá. Podemos chamar de espaçonave? Tá bom. Voltando. A espaçonave virava de ponta cabeça e ali na área de carga você tinha um transmissor de sinais de radar e um receptor. Na verdade, dois, né? Porque eles trabalhavam com a banda C, tem 5,3 centímetros de comprimento de onda, se não me engano, e a banda X, que é 3,1 centímetros. Então você tinha os transmissores e o receptor na área de carga. Ali você esticava, eles fizeram um mastro retrátil que ficava dentro de uma lata assim redonda, parecia aqueles tamborzão de tinta, que é aquelas coisas gigantes assim. Dentro aí tinha um mastro retrátil, ele abrindo assim, fazendo um origami gigante. Ficava com 60 metros de comprimento e lá na ponta desse mastro, outro receptor de radar. E aí então ele manda o sinal para baixo, manda para a Terra, o sinal bate, reflete e é captado pelos dois receptores. Como tem uma diferença de tamanho ali, uma diferença de posição, a onda chega com uma leve diferença. E aí por essa diferença da onda, você consegue então, sabendo a posição precisa da espaçonave, você consegue calcular a elevação do que está lá embaixo. A missão aconteceu em fevereiro de 2000, isso foi planejado, essa data que é época de que as florestas lá temperadas estão com poucas folhas, então foi pensado para que o sinal tivesse uma penetração um pouco maior nas áreas das florestas temperadas, porque tanto a banda C quanto a banda X não conseguem penetrar muito na vegetação densa, e ali foi uma missão que durou 11 dias. Então, uma coisa muito interessante da SRTM é que ele é um verdadeiro instantâneo da superfície da Terra. É praticamente uma fotografia da superfície da Terra, de tão rápida que foi a missão, se a gente pensar em termos do tempo da missão e do tempo que as coisas acontecem, né, na natureza. A missão imaginou todas as áreas emersas do planeta entre mais e menos 60 graus de latitude. E aí eles processaram isso tudo para gerar um modelo digital de elevação que ainda tem 1 segundo de arco de resolução. Tá? Então, um pixel de 1 segundo de arco, que é mais ou menos 30 metros no Equador. Quando os dados foram lançados, aí em 2003 a primeira versão foi lançada,
eles não liberaram esses dados de 30 metros para todo mundo. Na época teve até bastante... muito se falou sobre isso, né? Porque os dados de 30 metros eles ficavam liberados para os pesquisadores dos Estados Unidos. Agora, para o resto do mundo, eles liberaram uma versão reamostrada para 90 metros. E era o que a gente tinha e ainda era muito melhor do que qualquer coisa que a gente tinha na época. Agora, ao longo dos anos, eles foram lançando várias versões dos dados SRTM, foram melhorando e tal, e as versões foram saindo. Isso gera um pouquinho de confusão ainda na cabeça das pessoas. A primeira versão é a de 2003, a versão 1 Unfinished, que eles também chamam, que ela não tem muito tratamento, ela é bem cruzona ali, tem bastante vazios onde tinha corpos d'água grande, ou onde a geometria da própria paisagem, né? Você tem uma montanha, alguma coisa assim, o sinal de radar vinha de um jeito que não pegava a reflexão, então também ficava ali um buraco, isso eles chamam de voids, de vazios. E essa era a versão inicial. Depois, em 2004, veio a versão 2, já com alguns tratamentos, eles melhoraram ali a questão do ruído, começaram a trabalhar com os vazios e também liberaram um arquivo de corpos d'água, que é o SWDB, se não me engano, né? O SRTM, Water Body Database, uma coisa assim, tá? Que é um shapefile que tem ali os corpos d'água, os oceanos, e grandes rios, grandes lagos, reservatórios e tudo mais definido a partir do SRTM. Em 2005 saiu a versão 2.1, também chamada de Finished Version, então a versão terminada, aquela que eles consideraram mais bem tratada na época, e essa é a versão que caiu na mão do povo, todo mundo utilizou. Também é dessa época que o pessoal do INPE fez um projeto ali para reamostrar isso para 30 metros, e a Embrapa também lançou um projeto na época que era o Brasil Visto do Espaço, onde você também podia baixar isso de uma forma ali fácil e de acordo com a articulação das nossas cartas topográficas. Até aqui a gente ainda estava tratando dos dados de 90 metros, os dados de 3 segundos de arco, porque eles ainda não tinham liberado de 30 para o mundo inteiro. E uma coisa que acontecia é que, para ajudar na confusão das pessoas, tinham duas versões desses dados. Além, né, das versões, cada versão tinha 2 produtores. A NGA fazia um e o SGS, o Serviço Geológico Americano, fazia outro. O dado que o SGS liberava, ele era feito a partir do de 30 e eles faziam o quê? Passavam uma janela móvel, né, ali um filtro 3x3 para fazer a média e aí fazer o valor do pixel de 90. Então você tinha ali no pixel de 90 a média dos valores de 30 metros. Quando era o dado processado pela NGA, eles faziam uma outra coisa, eles faziam uma filtragem onde a janela pegava o valor original do pixel central da janela 3x3. Então ele era bem interessante na época porque você ainda tinha os dados originais, já não era uma coisa suavizada. E aí, né, na época a gente achava mais interessante trabalhar com esse daí, apesar de que as confusões ainda persistem. Em 2008 saiu uma versão, que muita gente usou também, feita por uma ONG, que é o CGR, tá? Vou deixar escrito aí embaixo, que fez um processamento tal dos dados, deu uma limpada também com 90 metros, e eles chamavam de CGIAR SRTM versão 4.1. Esse 4.1 ainda dá dúvida na cabeça das pessoas, porque esse daí é de 2008, gerada por uma ONG, não é uma coisa oficial da NASA, do SGS. Foi só em 2014 que a NASA liberou o dado de 1 segundo de arco para o mundo inteiro e chamou isso de SRTM versão 3. Então, olha só, a versão 3 da NASA, lá dos Estados Unidos, é posterior à versão 4.1 do CGIAR. Então, isso ainda dá confusão, porque o povo olha, o 4.1, vou pegar o 4.1 que é mais novo. Não, não é. Tá? Tem que ir atrás do versão 3 da NASA, se é que você vai usar a SRTM, porque daqui a pouco a gente já vai falar que também não é mais o caso. E lembra que tinha 2 sensores de radar, banda C e banda X? Então, tudo isso que eu falei até agora é banda C. Tá? Foi só em 2010 que o Centro Espacial Alemão liberou o chamado SRTM-X, que é os dados, né, são os dados da banda X. Eles têm uma cobertura um pouquinho menor, 30 metros, mas é uma cobertura assim, se você ver a faixa do SRTM banda C e a faixa do banda X, ela é menorzinha no meio. Então, se você desse sorte da tua área, tá ali no meio, você podia usar, mas foi um dado que acabou não sendo usado muito, porque tinha não tinha muita cobertura geográfica, ela não era contínua, então não dava certo para todas as áreas. Um ponto interessante é que com essa geometria que eles fizeram ali do aeroespacial e do mastro, esse mastro oscilava um pouquinho, ele tinha uma leve oscilação. É difícil, né, você controlar as coisas, tinha hora que eles tinham que fazer uma manobra, voltar o ônibus espacial para a posição normal, voltar ele para a posição de coleta de dados, foi uma missão bem complicada. E aí essa oscilação do mastro
ela gerou um artefato ali, né? Ele tem um errinho nos modelos, que se você pegar uma área bem plana, você consegue ver faixas. E não são faixas com um limite bem marcado, assim, distinto, como se fossem duas coisas coladas, não. É como se você visse uma ondulação mesmo nos dados. Isso foi processado depois no outro modelo que foi feito pela NASA. Mas antes de falar desse outro modelo, deixa eu só trazer um ponto aqui que eu vejo muitas vezes escrito em tese, em artigo, e que não é essencialmente certo. Olha, eu vejo muita gente dizendo: nós fizemos os modelos de elevação baseado nos dados SRTM. Não. Pensa comigo. Quem é que fez o modelo de elevação? A NASA. Fui eu, foi você. Foi a NASA, foi a NGA, o SGS que processou. Não foi nem eu nem você. Então não dá para dizer que você fez o modelo de elevação. Você pode dizer que usou o modelo de elevação, que usou os dados fornecidos pela missão SRTM, tá? Mas não diga que você fez o modelo de elevação, porque não é correto. Ah, e se por acaso vocês quiserem citar o SRTM, eu vou deixar aí na descrição o trabalho que é a melhor referência sobre o SRTM, tá? Que é o trabalho de Farr e colaboradores de 2007. Esse foi feito para ser a grande referência sobre o SRTM, explica toda a missão, explica todos os problemas e as coisas que vieram depois. Então, se você precisar, quiser citar isso no seu artigo, cita esse, tá? Então, agora vem o NASADEM. O que é o NASADEM? Foi um projeto bem mais recente da NASA, que foi lançado em 2020, e ele é um reprocessamento completo dos dados originais do SRTM. Então, aqui a gente não está falando em pegar o modelo SRTM e filtrar de novo e tal. Não, a gente está falando em pegar os dados originais de radar e reprocessar. Tudo com algoritmos muito melhores, com um cuidado muito maior. E aí eles conseguiram melhorar muita coisa. Então aquela oscilação do mastro que eu comentei com vocês, ela já não tem mais. Muitos dos vazios que existiam antes, eles conseguiram fechar esses vazios só com o processamento, só com o algoritmo mais novo. Então não é nem que eles usaram outros modelos para tampar o buraco ali, não. Muita coisa estava nos dados originais, mas eles não conseguiram resolver na época, né? Então agora eles conseguiram. E além disso, além do arquivo de elevação, tem também agora vários arquivos auxiliares. O arquivo de corpos d'água ficou bem mais interessante e tem outros arquivos que vêm junto, tipo atividade, curvaturas, tudo isso eles já calcularam pronto, então você consegue baixar isso de uma vez. Se você precisa usar um dado dessa época, de 2000, né, para ver como era a superfície topográfica em 2000, esse é o dado que eu recomendo para vocês, tá? O NASADEM. Não tem mais por que usar o SRTM se tem uma versão melhorada dele, que é o NASADEM. Como sempre, o link está embaixo para vocês verem, tá? Para chegar direto nele. E tem também aquele artigo que eu falo no vídeo de modelo de elevação, que tem a tabelinha que tem todos os links ali para vocês. Naquela tabelinha lá, vocês têm na primeira coluna os links das principais referências. E na coluninha do Producer, se não me engano, você tem os links direto para baixar os dados, tá? Então, vai lá e use esse daí. Olha só, então agora deixa eu falar para vocês um pouco sobre esse tal desse SRTM do Alasca. Tô vendo muita gente usar, tô vendo isso sair em artigo, tô vendo isso sair em tese. Mas ó, e se eu contar para vocês, nessas alturas vocês já estão imaginando o que eu vou dizer, né? Que ele não é tão bom tudo isso que estão dizendo. Deus o livre! Pois é, gente. Qual que é a ideia desse tal desse SRTM do Alasca? O pessoal do ASF, o Alaska Satellite Facility, eles estavam com um projeto para liberar os dados de radar do sensor ALOS, né, o sensor pulsar a bordo do satélite ALOS. E para isso eles queriam fazer a correção tanto radiométrica dos dados de radar, para facilitar o uso para as pessoas, como também a correção geométrica. Para fazer a correção geométrica, você precisa de um modelo de elevação. Eles trabalharam com vários modelos de elevação, dependendo da área, né? Nos Estados Unidos eles têm dados melhores, para o resto do mundo usaram muito o SRTM. E aí, na hora de soltar os dados para as pessoas, eles reamostram o modelo de terreno, simplesmente, modelo de elevação, desculpa, simplesmente para que ele saia com a mesma resolução espacial, com o mesmo tamanho de pixel das imagens. Então tem ali um modelo de elevação com 30 metros, tá? Eles deram uma filtradinha, e um modelo de elevação com 12,5 metros. Mas, além dessa filtradinha, além deles terem mudado a altitude de referência, porque no SRTM ela vem com referência ao geoide, tá? Ao EGM 96. Para esse eles trocaram para o elipsoide, que provavelmente é o WGS-84, apesar de que eles não contam isso na documentação. Eu olhei ali, eles só falam que mudaram para o geoide,
mas não dizem qual geóide. Eu estou assumindo que seja o WGS-84. E aí também é uma coisa, né? A maioria dos modelos de elevação está em altitude referenciada ao geóide EGM-96. Então só aí você já tem uma diferença que talvez não compense. Mas o ponto é, o que eles fizeram foi simplesmente reinterpolar. Não dizem qual interpolador usaram. Deve ser uma coisa simples, um bilinear da vida. Interpolaram de 30 para 12,5 metros. Mais nada. Eu tô passada, chocada. Veja, isso é uma coisa que você pode fazer no seu SIG. Não vai mudar. O dado não mudou. A resolução espacial do dado não mudou. Ainda é o mesmo SRTM de sempre. Só ficou mais bonitinho de ver. Porque com 12,5 metros, né, você desenha mais bonitinho ali e tal, mas o dado não mudou, gente. Então não tem por que usar esse modelo. Olha só, pensa comigo. Se desse para fazer um modelo de elevação com resolução melhor do que 30 metros, resolução mais fina do que 30 metros, os caras da NASA já não iam ter feito isso? É verdade. Isso já não teria acontecido, mesmo que para uso restrito dos militares logo no início do projeto, lá quando fizeram esse RPM? Ou agora quando fizeram o NASA-DEM, não teriam já feito isso? Então, não fizeram porque não dá. Porque a resolução dos dados é 30. Na verdade não é nem 30. Tem vários artigos aí que mostram que essa resolução efetiva, o real tamanho daquilo que o SRTM consegue resolver, está mais para uns 45 metros. Tem alguns artigos listados aí embaixo que você pode ver. Eu falo isso no artigo de 2018, tem um artigo do Peter Guth também que ele fala de 2006. Então, não tem, sabe? Para mim, a não ser que você realmente precise de um SRTM referenciado ao geóide WGS-84, que eu não vejo grandes motivos, não tem por que usar. Tá bom? Se você precisar, de novo, voltando, né? Se você precisar de uma representação da superfície topográfica em 2000, usa o NASA-DEM. Combinado? Um outro modelo que muita gente está usando por aí ainda é o Aster GDEM, tá? Aster Global Digital Elevation Model, GDEM. Ele, ao contrário do SRTM, que foi feito ali com radar, interferometria, esse usou fotogrametria e imagens ópticas. Como é que é? No satélite Terra, você tem o sensor Aster, tá? Aster é o sensor, o satélite é o Terra. Ali no sensor Aster você tem as várias câmeras para os vários comprimentos de onda, e uma dessas bandas, a banda 3, você tem duas câmeras. Então você tem uma apontada direto para baixo, posição nadir, e uma apontada para trás, eles chamam de backwards. Então quando você está aqui, o satélite está aqui, ele imageia nadir uma determinada cena. Aí ele anda mais um pouco, quando ele está fazendo outra cena lá na frente, a câmera backwards está pegando essa mesma área com uma outra geometria. Como você tem tudo isso muito bem conhecido, a órbita, a diferença ali, a distância entre eles, as geometrias das câmeras e tudo mais, você consegue fazer uma estereoscopia e gerar um modelo de elevação ali. Se você gera o seu modelo de elevação, se você pega um software específico, trabalha ali, você gera modelos bem legais sim. E a ideia desse pessoal aí foi pegar todo o conjunto de cenas do Aster, na época mais de 1,5 milhão de imagens, e processar isso automaticamente. O artigo diz que eles ficaram 1 ano rodando o Trek sozinho. O Trek ficou lá 1 ano rodando sozinho, 1,5 milhão de cenas, e gerou um modelo de elevação global com 30 metros de pixel. Aí foi lançado em 2009 a primeira versão, e aí outras versões foram vindo por aí. Tá? A versão 2 é de 2011 e a versão 3 é de 2020, se não me engano. Muita gente por aí, incluindo eu, vai dizer para você que o Aster GDEM É uma porcaria! Por quê? Porque ele tem muitos problemas. Tá? Desde a versão 1, ele já tinha problemas de cenas que não encaixavam uma na outra, então você tinha uma cena aqui, outra aqui, e elas tinham uma diferença de altitude entre elas, de elevação, então não encaixava. Você tem uma rugosidade muito grande, um ruído muito grande nas superfícies. Você tem montanhas que apareciam do nada, você vinha, sua área era plana, de repente tinha uma montanha. Sabe o que era isso? Era uma nuvem que tinha ficado lá, que não tinha sido eliminada do processamento e gerou uma montanha artificial. Tudo bem, as versões melhoraram. Para algumas aplicações ele foi bem utilizado, assim, aplicações, tipo, se não me engano, tinha um artigo que falava sobre grandes dunas ali na região do Saara. Então, formas de relevo que não tem problema com vegetação, com nada, uma região que não tem nuvem, e ainda formas de relevo grandes, tudo bem, deu certo, mas para a maioria dos casos não funciona. Um outro modelo que também foi feito com fotogrametria é o ALUS AW3D, tá? ALUS World 3D.
que ele foi feito lá com os dados do sensor PRISM que está a bordo do satélite ALOS. E ali a ideia é mais ou menos a mesma do Aster, a única grande diferença é a resolução das imagens, que é melhor, e que o PRISM ele tem 3 câmeras, então uma para baixo, né, em nadir, uma para trás e uma para frente. E ali a mesma ideia, processou automaticamente, fizeram todo um tratamento ali para tirar as imagens com nuvem e tal, e processaram para a versão 1, se não me engano, foram algo como 3 milhões de imagens. Processou e gerou um modelo de elevação global, né? A gente lembra, o SRTM ele pegava mais e menos 60. Já o Aster e o ALOS pegam o mundo inteiro, tá? Inclusive regiões polares. E aí o ALOS, a W3D, foi gerado com 5 metros de resolução. Tudo isso? 5 metros. E ele é um modelo muito, muito bom. O problema é comercial. A versão de 5 metros é uma versão comercial desses caras aí da JAXA. Mas eles fizeram uma versão global, gratuita, de 30 metros, que é o nosso, né, resolução que a gente já está acostumado a trabalhar, que funciona muito bem sim, tá? Nos testes comparativos ela se sai muito bem, tem uma boa representação da superfície, é limpinha, bonitinha, seria uma das melhores opções para a gente trabalhar, se não fosse o TandemX, gente, é um projeto daqueles que é tipo o SRTM, sabe? Na época o SRTM rompeu as barreiras e fez um negócio revolucionário, e aí veio o TandemX para fazer uma coisa mais ou menos na mesma linha mais recentemente. Tá? O que foi o projeto TandemX? A ideia também aqui foi usar a interferometria de radar, só que não tem mais ônibus espacial. Os ônibus estão aposentados. Então qual que é a saída? Usar satélite. Usar satélite é interessante, primeiro porque a missão acaba até saindo mais barata, né? Porque a missão do ônibus espacial era muito cara. Lembra, durou só 11 dias. E aí com o satélite eles podiam ter essa missão rodando por muito mais tempo. Que foi o que aconteceu. Eles fizeram 2 satélites, praticamente iguais. E aí, primeiro foi um voar, que se não me engano é o TerraSAR-X, e depois soltou o segundo satélite, que é o TandemX. E aí eles voavam em tandem, ou seja, em formação, um pertinho do outro. E assim, pertinho mesmo, imagina um satélite desse daí, o negócio é o tamanho ali de um micro-ônibus, mais ou menos. O treco é grande. Numa órbita ao redor da Terra, e os 2 satélites chegaram a ficar coisa de 500 metros um do outro. Tem que ter muito controle de órbita para fazer isso. E aí, além disso, então, eles estão fazendo a interferometria entre eles. Um deles manda o sinal e o outro recebe. Né? Então, aí você tem a interferometria entre esses 2 satélites. Além disso, lembra que no SRTM você tinha alguns vazios por conta da geometria? A geometria de voo do ônibus era uma só. Ele só ia fazendo um tipo de órbita. E aí, se tinha lá uma coisa ali, uma montanha, uma inclinação muito alta, e o sinal não pegava, ficava vazio. No TandemX não, eles mudaram a geometria da órbita, então voava de um lado, depois de uns anos ficou voando pela outra direção para minimizar esses problemas. Então ele é um dado realmente muito, muito legal. Essa missão então ficou de 2011 a 2015 coletando dados de radar, né, e TandemX, então na banda X. A banda X, 3 centímetros, 3,1 centímetros, não passa na vegetação em regiões mais densas, tipo floresta tropical que a gente tem aqui. Tá? E aí eles usaram esses dados para produzir um modelo de elevação global, também pegando as áreas polares, com 12,5 metros de resolução. Esse com 12,5 metros de resolução de verdade. Tá? Então é um mapa, assim, um dado muito, muito preciso. Todos os testes que foram feitos mostram a precisão, mostram que ele ganha em termos de precisão altimétrica, quando você compara com dados de LiDAR orbital, dados de terreno, dados de conhecidos de pontos de campo e coisas assim, sempre o TandemX se sai melhor que os outros. A primeira versão foi oficialmente lançada em 2016, com 12,5 metros, tinha duas, né, uma versão de 12,5 metros e uma de 30, e em 2018 saiu uma versão global gratuita de 90 metros. Por que eu disse isso? Porque a versão de 12 e a de 30, infelizmente, não são gratuitas e não são disponíveis assim tão facilmente. Porque esse foi um projeto que teve uma parceria do Centro Espacial Alemão, DLR, com a Airbus. Então a Airbus comercializa esse produto, eles chamam de WorkDam, e eles que são os comercializadores disso. Então, ou você compra, ou você vai atrás do DLR. Tá? O DLR tem lá um site, chama TandemX Science Server, uma coisa assim, está linkado lá embaixo. E vocês vão olhar esse site, ele começou ali, você olhando bem a documentação, você vai ver que ocorreram no passado uma ou mais chamadas para que pesquisadores usassem
esses dados, era o Call of Opportunity. Eu mesmo consegui uns dados nessa época, que foi do artigo de 2018. E aí, se você olhar lá hoje, você vai achar que não dá mais para pegar os dados, porque não tem nenhuma chamada aberta. Mas... vou contar para o seu negócio. Dá sim. Dá para conseguir sim. É só você entrar lá, você vê as regras, prepara uma chamada, prepara uma proposta igual lá as regras e tal, e manda para eles. Tem que se registrar lá como pesquisador e manda a tua proposta. Eles olham isso. Isso que me falou foi um cara do DLE. Eles olham isso. Mesmo que você mande a sua proposta hoje, for uma proposta razoável, tem um limite de áreas que você pode pedir e tal, até onde eu sei rola. Tá? Eu sei de gente aqui, mesmo da USP, que mandou essa proposta e conseguiu os dados, sem problema. Eu imagino que se chegar a 2 milhões de pedidos lá hoje, eles não vão dar, mas também não espere que a coisa seja instantânea. Dê um tempo para os caras processarem, mas até onde eu sei rola. Tá? Então, se você realmente precisa de dados desse tipo, com essa resolução, ou quiser testar, né, por conta de ser o tipo de dado de radar que você quer usar, entre em contato com eles que a chance de rolar é grande. Legal? Aí depois você vem aqui, comenta aí embaixo se deu certo, se não deu, beleza? Bom, e agora a gente chega naquele que eu considero como o melhor modelo de elevação disponível hoje, tá? Então, já estou dizendo para vocês, o Copernicus DEM é o melhor que tem. Por que ele é o melhor que tem? Ele é um projeto da União Europeia e ele usou os dados do TandemX. Tá? O pessoal da Airbus não libera o TandemX de 30 metros para todo mundo, mas o pessoal da União Europeia teve acesso, usou os dados do TandemX, gerou um modelo de elevação global que está disponível para todo mundo, que chama Copernicus DEM. Ele tem duas versões, 30 metros e 90 metros, e dá para acessar gratuitamente. Você tem que entrar lá no site deles, tá? Tipo aqueles Earth Data lá do SGS, da NASA, só que o deles chama Panda, Planetary Data Access. E o sistema deles é um pouquinho diferente, tá? Não é aquela coisa que a gente está acostumado de entrar, fazer o registro ali, cadastrar, receber um e-mail, confirmar e está funcionando. Não. Você vai fazer o registro e quem vai confirmar a tua inscrição é um operador humano da ESA. Então alguém vai olhar, vai ler o que você pôs ali e aí vai te dar o OK. É um pouquinho mais demorado, mas pode ser interessante, tá? Porque o cara que vai olhar, ele pode te dar um nível de acesso superior, que te deixa baixar outros dados ainda. Eles têm níveis de acesso lá. Então, por exemplo, isso aconteceu comigo. Eu fiz, botei lá as informações, aí quando o cara olhou, falou, não, eu estou vendo aqui que você é da faculdade, da universidade, então esse nível de acesso aqui, ele é baixo para você, eu vou te dar um nível maior. Pô, beleza, né? Também vou deixar aqui embaixo um link para a página Data Discovery and Download, que é uma página que explica como é que você baixa os dados. Eles têm até um videozinho te mostrando as duas maneiras de baixar o dado. Uma pelo Panda, que é essa coisa mais normal de fazer a busca ali visual, pegar os dados, e outra por FTP, para quem gosta ou sabe usar FTP, que aí você busca direto o arquivo que você quer. Legal? Tem os videozinhos, usa lá que funciona tranquilo. O Merritt DEM vai ser o último dos modelos de relevo que eu vou comentar aqui. Ainda bem. Na verdade, ele não é um modelo tal como os outros, mas é interessante comentar porque ele é recente e tem algumas aplicações interessantes. Tá? A ideia é fazer um modelo de terreno aqui. Então, esse pesquisador japonês, o Dai Yamazaki, ele pegou os modelos, principalmente SRTM3 e ALOS, e trabalhou neles para fazer uma filtragem dali de vegetação, essencialmente. Tem vários mapas aí de altura de vegetação global e coisa assim, e ele usou essas coisas para tentar tirar o efeito da vegetação, filtrar algumas coisas também e prover um dado que seria mais próximo da realidade, principalmente nas áreas florestadas, tipo Amazônia, coisa assim, tem resultados bem interessantes. Tudo bem? Ele é um dado de 90 metros, não é para aplicações muito detalhadas. Também lembra que ele é um dado filtrado, então ele não é a representação real do terreno, mas ele é bem interessante para algumas coisas. Se você está lá trabalhando em áreas tipo Amazônia e tal, vale a pena você dar uma olhada assim. Legal, agora que a gente já viu sobre esses modelos aí de elevação globais, vamos dar uma olhadinha em comparações entre eles. Mas antes deixa eu comentar um negócio. Lembra que lá no começo eu falei que o raster podia armazenar o valor ali do DEM como pixel é área ou pixel é ponto? Então, vamos pensar aqui. Todos esses aí modelos que a gente está falando, seja de fotogrametria, seja de interferometria, eles deveriam ser do tipo pixel é área, raster pixel is area. Por quê? Porque ele representa aquele valor dele ali, não é um valor que foi medido pontualmente no campo, não é um valor de uma nuvem de dados LiDAR, por exemplo, que marca um pontinho, não.
ele marca uma área. Ele é mais ou menos a média da resposta da elevação naquele pixel. Então todos eles deveriam ser pixel is area, mas não são. Desses que a gente comentou aqui, o SRTM, portanto o NASA-DEM também, o TandemX e o Copernicus usam a estrutura pixel é ponto. Apesar deles representarem barra, eles usam a estrutura pixel é ponto. E aí o Aster, o MET e o ALUS usam pixel é área. O que isso vai dar de problema? Primeiro que tem aquela diferença de meio pixel, né? Porque você tem o raster pixel é ponto, pega ali o nó, o cruzamento da grade e coloca meio pixel para cada lado. Então se eu pegar aquele quadradinho todo que eles distribuem os dados, né? A gente vai chamar esse quadrado de tile, que em português a gente pode traduzir como ladrilho ou tessela. E aí se você tem um raster onde o pixel é área e onde as linhas da grade definem os pixels, e você tem um raster com 1 segundo de arco de resolução, 30 metros mais ou menos, se você tem um tile de 1 por 1 grau, você vai ter 3.600 pixels no X e no Y. Se você usa a estrutura pixel é ponto, você tem mais meio pixel para cada lado, então você acaba com 3.601 pixels por 3.601 pixels. Ou seja, de cara as coisas não encaixam muito bem. Pensando nas comparações entre eles, idealmente, o ponto de referência de um pixel de um modelo tem que ser o mesmo ponto de referência do pixel de outro modelo. É como se eu estivesse medindo a elevação no mesmo lugar. Se eu estou medindo a elevação de um cara aqui e do outro ali, não faz sentido comparar essas coisas, né? Então, o Aster, ele não tem problema, porque ele foi feito de um jeito que o ponto de referência dele, mesmo sendo pixel é área, coincide com o ponto de referência do SRTM, do TandemX e do Copernicus. Então dá para você comparar eles diretamente. Já o ALUS não daria, porque é como se cada pixel dele fosse dividido em 4 para o pixel dos outros. Cada pixel do ALUS vai ter um quarto dele em um pixel do SRTM, um quarto em outro pixel, um quarto em outro pixel, um quarto em outro pixel. Então você não está comparando áreas iguais, né? Você não está comparando uma amostragem feita no mesmo lugar. Então, em teoria, não dá para comparar diretamente o ALUS com os outros modelos. Tá? Você teria que reinterpolar um deles, reamostrar um deles. Ou bem reinterpolar o ALUS para encaixar com os outros, ou interpolar aquele outro que você quer comparar para encaixar com o ALUS, ou reinterpolar os dois para uma situação comum. Mas isso não é muito legal, porque quando você reinterpola, você muda os dados. Então você não estaria comparando exatamente o modelo de elevação original, mas os dados interpolados. E aí a sua interpretação não fica tão robusta. Isso é uma coisa que eu mesmo só vim perceber recentemente. Naquele artigo de 2018 eu fiz essas comparações ali direto um com o outro e nem atentei para isso. E acho que nem os revisores também, né? Porque o artigo passou sem esse tipo de reclamação. Então agora rapidamente algumas comparações entre esses modelos. Primeiro eu vou mostrar aqui uma comparação que é só visual mesmo, entre alguns desses modelos de um artigo meu de 2018. Então a gente está falando aqui de Aster versão 2 e ALUS versão 1, tá bom? Nesse artigo eu também usei o TandemX de 12 e o de 30. O de 12 é claro que ele é mais detalhado, e o de 30 é mais ou menos aquilo que a gente vai ter com o Copernicus DEM, então dá para vocês terem uma ideia de como ele parece visualmente pelo menos. Nessas imagens vocês veem aí que o ALUS ele tem muito vazio, mas isso é a versão 1, lembra? Na versão 3 eles já arrumaram muito bem isso daí. E o Aster ele está sempre muito ruidoso ou com grandes problemas ali. Em algumas áreas isso muda um pouquinho, mas a gente sempre tem problema, sempre tem um certo fachamento ali nesses outros modelos, e que o Tandem e o SRTM são muito mais homogêneos, digamos assim, né? Porque eles foram criados com uma mesma metodologia, meio que de uma vez só, sem ter esse problema de junção de imagens. Essa outra figura eu adaptei daquele artigo lá da Remote Sensing, que é recente, e ele mostra onde os pontos estão ali, onde eles caem, esses modelos de elevação, comparados com uma nuvem de pontos de LiDAR. E vocês veem que tem lugares que eles estão dentro da nuvem, que é o que é esperado, tem outros que eles estão fora da nuvem para cima e fora da nuvem para baixo. E nesse artigo aí, o Peter Guth e a orientada dele, a Tara Geoffrey, compararam esses modelos aí de várias maneiras, e eles viram que o Copernicus ele é bem mais consistente. Tá? Normalmente ele cai dentro da nuvem de pontos. Nesses histogramas que vocês estão vendo, tem uma faixinha meio verde amarelada aí, não sei se eu estou vendo direito as cores, mas vocês veem que o Copernicus fica bem mais dentro dessa faixinha. Então ele está dentro
da nuvem de pontos está dentro da elevação que seria esperada para um modelo desse. E tem outros que ficam bastante... Visualmente também eles compararam isso, então para essa área aqui, a gente vê que o Copérnicus ele é mais bem definido, as cristas ali ficam mais fininhas ali, mais bem desenhadas. E o Alus também, ele é muito bom, só que se você olhar bem com calma, você vai ver meio que parece que tem umas linhas verticais ali que aparecem mais ali no canto direito da imagem, naquela parte mais plana. Mas ele também é muito bom sim. Essa é uma outra imagem de um outro artigo, agora um artigo do Ben Purdon e do Bodo Buchhagen, que olharam ali a região dos Andes. Então, vocês estão vendo aí nessa figura o Aster versão 3, o Aster GD versão 3 e o Copernicus DEM. Vejam como o Aster ele é mais ruidoso, a superfície é mais rugosa. Ele mostra a superfície topográfica, mostra ali o morro, os vales e tal, mas ele é rugoso. E o Copernicus é lisinho, ele é bem suave, né? Tudo bem que eles estão numa região super propícia para fazer esse tipo de coisa, porque está ali nos Andes, não tem vegetação, para complicar o modelo, mas né, mostra bem como é que fica essa comparação. Outra comparação bem legal que eles fizeram nesse artigo aí foi a da declividade. Então aqui você vê a declividade, aqui está marcada em percentis dos valores em graus de cada modelo comparado com o Copérnicus. Então quanto mais próximo do Copérnicus, mais retinha tem que ser essa linha aí de comparação dos 45 graus. O Tandem X, vocês veem que é praticamente igual ao Copérnicus, né? Como a gente espera, como tinha que ser, já que um foi feito do outro, né? E que o Alus também é muito bom, também é bem parecido, mas tanto o Aster GDEM quanto o NASA DEM já ficam um pouquinho diferente ali da linha do 1 para 1. Então eles fogem um pouquinho do que deveria ser, né? E a conclusão deles é que se você usar ou Aster ou NASA DEM para calcular a declividade nessas regiões, porque eles têm que falar para essa região, né? Não pode falar para o mundo inteiro, você pode acabar subestimando os valores médios de declividade, calculando declividades menores do que deveria ser nos valores médios e superestimando os valores altos, ou seja, calculando declividades maiores nas áreas mais declivosas, e isso pode mudar a tua análise. Bom, gente, depois de tudo isso, agora diz para mim, você ainda pretende usar o Aster GDEM ou mesmo aquele SRTM do Alaska aí no seu próximo projeto? Eu não vou. Pois é, né? A gente já viu que tem coisa melhor por aí, tá? Então, a não ser que você realmente precise da superfície topográfica de 2000, não tem por que usar aqueles outros modelos, né? E aí, se você precisar, você tem que usar o NASA DEM, não tem por que usar o SRTM ou o SRTM do Alaska. Pode ser interessante usar a superfície de 2000, mesmo tendo um modelo mais recente? Pode sim, olha essas figuras aqui. Aqui eu estou comparando o SRTM de 2000 com o Tandem X, né, que é aquela coisa ali entre 2011 e 2015. Então tem pelo menos 10 anos de diferença entre esses modelos. E ali a gente consegue ver a evolução do relevo. Nesse primeiro exemplo é uma área de mineração aqui no sul do estado de São Paulo. E a gente vê onde a cava expandiu, onde as áreas de depósito de rejeitos também expandiram, onde as coisas mudaram. E esse outro exemplo é de uma região ali na floresta amazônica, perto ali da cidade de Barcelos. E você vê que tem uma mudança entre as duas superfícies que eu interpretei como uma mudança na vegetação, uma mudança natural, porque ali não tem nenhum indício de corte, de nada assim, mas uma mudança natural na vegetação. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu sei que esse vídeo foi longo, mas eu acho que vai ser interessante, eu acho que vai trazer dados interessantes para aqueles que estão trabalhando com modelos de elevação. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, é muito importante o comentário de vocês para o YouTube saber que tem engajamento e poder recomendar o canal para mais pessoas e ver se a gente chega em mais gente aí. Nós estamos beirando 700 inscritos, vamos ver se vocês nos ajudam a chegar perto do 1000. Vamos lá? Se você ainda não assina o canal, considera, cara, aperta o botãozinho aí, não paga nada não, só ajuda a gente. Aproveita e também segue o Laboratório nas outras redes sociais, vira e mexe, tem alguma coisa por lá no Instagram ou no Twitter. Agora aqui no final vão aparecer mais vídeos aí, se você quiser continuar assistindo alguma coisa nossa. E a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.